Quarto capítulo: A temperança. Não se trata de não desfrutar, nem de desfrutar o menos possível. Isso não seria virtude, mas tristeza. Não temperança, mas ascetismo. Não moderação, mas impotência. Contra isso, nunca será demais citar o belo Escolho de Spinoza, o mais epicuriano que ele escreveu, talvez, em que está tão bem dito o essencial. Certamente apenas uma feroz e triste superstição proíbe ter prazeres. Com efeito, o que é mais conveniente para aplacar a fome, a sede, que banir a melancolia? Esta a minha regra, esta a minha convicção. Nenhuma divindade, ninguém, a não ser um invejoso, pode ter prazer com a minha impotência e a minha dor. Ninguém toma por virtude nossas lágrimas, nossos soluços, nosso temor e outros sinais de impotência interior. Ao contrário, quanto maior a alegria que nos afeta, quanto maior a perfeição a qual chegamos, mais é necessário participarmos da natureza divina. Portanto, é próprio de um homem sábio usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, o que não é mais ter prazer. A temperança se situa quase toda nesse parêntese. É o contrário do fastio ou o que leva a ele. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. A temperança, que é a moderação nos desejos sensuais, é também a garantia de um desfrutar mais puro ou mais pleno. É um gosto esclarecido, dominado, cultivado. Spinoza, no mesmo escolho, continuava assim: é próprio de um homem sábio, digo eu, mandar servir em sua refeição e para a reparação de suas forças alimentos e bebidas agradáveis, inseridos em quantidade moderada, como também perfumes, o adorno das plantas verdejantes, os adereços, a música, os jogos que exercitam o corpo, os espetáculos e outras coisas da mesma sorte, de que cada um pode fazer uso sem prejuízo para outrem. A temperança é essa moderação pela qual permanecemos senhores de nossos prazeres, em vez de seus escravos. É o desfrutar livre e que por isso desfruta melhor ainda, pois desfruta também sua própria liberdade. Que prazer é fumar quando podemos prescindir de fumar, beber quando não somos prisioneiros do álcool, fazer amor quando não somos prisioneiros do desejo. Prazeres mais puros porque mais livres, mais alegres porque mais bem controlados, mais serenos porque menos dependentes. É fácil? Claro que não. É possível? Nem sempre. Sei do que estou falando. Nem para qualquer um. É nisso que a temperança é uma virtude. Isto é, uma excelência. Ela é aquela cúmeada, diz Aristóteles, entre dois abismos, opostos da intemperança e da insensibilidade, entre a tristeza do desregrado e a do incapaz de gozar, entre o fastio do glutão e o do anoréxico. Que infelicidade suportar seu corpo, que felicidade desfrutá-lo e exercê-lo. O intemperante é um escravo mais subjugado ainda. Por transportar em toda parte seu amo consigo. Prisioneiro de seu corpo, prisioneiro de seus desejos ou de seus hábitos, prisioneiro de sua força ou de sua fraqueza. Tinha razão Epícoro que, em vez de temperança ou moderação, como Aristóteles ou Platão, preferia falar de independência. Mais uma não dispensa a outra. Vemos a independência como um grande bem, não em absoluto, para que vivamos de pouco, mas a fim de que, se não temos muito, nos contentemos com pouco. Persuadidos de que os que menos necessitam da abundância a desfrutam com maior prazer, e de que,
Tudo o que é natural é fácil de conseguir, mas o que é vão é difícil de obter. Numa sociedade não muito miserável, a água e o pão não faltam quase nunca. Na sociedade mais rica, o ouro ou o luxo sempre faltam. Como seríamos felizes uma vez que somos insatisfeitos? E como seríamos satisfeitos uma vez que nossos desejos não têm limites? Epícoro, ao invés, fazia um banquete com um pouco de queijo ou de peixe seco. Que felicidade comer quando se tem fome! Que felicidade não ter mais fome quando se comeu! E que liberdade só estar submetido à natureza! A temperança é um meio para a independência, assim como esta é um meio para a felicidade. Ser temperante é poder contentar-se com pouco, mas não é o pouco que importa, é o poder, é o contentamento. A temperança, como a prudência e como outras virtudes talvez, pertence, pois, à arte de desfrutar. É um trabalho do desejo sobre si mesmo, do vivo sobre si mesmo. Ela não visa superar nossos limites, mas respeitá-los. É uma ocorrência, entre outras, do que Foucault chamava a preocupação consigo. Virtude de ética muito mais que moral, e que é menos do âmbito do dever do que do bom senso. A prudência aplicada aos prazeres. Trata-se de desfrutar o mais possível, o melhor possível, mas por uma intensificação da sensação ou da consciência de que tem desse desfrutar. E não pela multiplicação indefinida de seus objetos. Pobre Dom Juan, que necessita de tantas mulheres. Pobre alcoólatra, que precisa beber tanto. Pobre glutão, que precisa comer tanto. Epícoro ensinava a sentir antes os prazeres conforme eles aparecem, tão fáceis de satisfazer quanto são naturais, quanto o corpo de aplacar. Há coisa mais simples do que matar a sede? É mais fácil de satisfazer, salvo miséria extrema, do que um estômago ou um sexo. Mais limitada, mais felizmente limitada, do que nossos desejos naturais e necessários? Não é o corpo que é insaciável, a ilimitação dos desejos que nos condena à falta, à insatisfação ou à infelicidade. Nada mais é que uma doença da imaginação. Temos sonhos maiores que a barriga e censuramos absurdamente nossa barriga por sua pequenez. Já o sábio estabelece limites para o desejo como para o temor. São os limites do corpo, são os da temperança. Mas os intemperantes os desprezam e querem livrar-se deles. Não tem mais fome, provocam o próprio vômito. Não tem mais sede, alguns amendoins bem salgados, ou o próprio álcool resolvem. Não tem mais vontade de fazer amor, alguma revista gráfica dará um jeito de pôr a máquina para funcionar de novo. Sem dúvida, mas para quê? E a que preço? Ei-los prisioneiros do prazer em vez de serem liberados dele. Pelo próprio prazer. Prisioneiros da falta a tal ponto que a saciedade acaba por lhes faltar. Que tristeza, dizem então, não ter mais fome nem sede de nenhum tipo. É que eles querem mais, sempre mais, e não sabem se contentar nem mesmo com um excesso. É por isso que os desregrados são tristes, é por isso que os alcoólatras são infelizes, e o que há de mais sinistro do que um glutão empanturrado? Comi demais, diz ele, festelando-se, e ei-lo pesado, inchado, esgotado. A intemperança é peste da volúpia, dizia Montaigne.
A temperança não é seu flagelo, é seu tempero, que permite saborear o prazer em sua mais graciosa doçura. Já faz assim o gourmet, que ao contrário do glutão, prefere a qualidade à quantidade. É um primeiro progresso, mas o sábio tem objetivo mais elevado, mais próximo de si ou do essencial. A qualidade de seu prazer importar-lhe mais do que a do prato que o ocasiona. É um gourmet se quisermos, mas em segundo grau, que no entanto seria o grau primordial. O gourmet de si ou antes, pois o eu nada mais é que um prato como outro qualquer, da vida, do prazer anônimo e impessoal de comer, de beber, de sentir, de amar. Não é um esteta, é um conhecedor. Ele sabe que só há prazer do gosto e só há gosto do desejo. Os pratos simples, diz-se ele, proporcionam prazer igual ao de um regime suntuoso, uma vez suprimida toda a dor que vem da saciedade, da necessidade. E pão de cevada e água proporcionam um prazer extremo, quando alguém os leva à boca na necessidade. Portanto, o costume de regimes simples e não dispendiosos é adequado para perfazer a saúde, torna o homem ativo nas ocupações essenciais da vida, coloca-nos em melhor disposição quando nos aproximamos, por intervalos, dos alimentos custosos e deixa-nos sem temor diante da fortuna. Numa sociedade desenvolvida como era a de Epícoro, como é a nossa, o que é necessário é fácil de conseguir, o que não, difícil de conseguir ou de conservar serenamente. Mas quem sabe se contentar com o necessário? Quem sabe apreciar o supérfluo apenas quando este se apresenta? Somente o sábio, talvez. A temperança intensifica seu prazer quando o prazer está presente, e faz, às vezes, deste, quando não está. Portanto, ele sempre está, ou quase sempre. Que prazer estar vivo, que prazer não carecer de nada, que prazer ser senhor de seus prazeres. O sábio epicurista pratica a cultura intensiva, em vez de extensiva, de suas volúpias. O melhor não é o mais, é o que o atrai e que basta a sua felicidade. Ele vive com o coração contente de pouco, como diria Lucrécio, ainda mais seguro do seu bem-estar por saber que desse pouco nunca há penúria. Ou que esta, se viesse a se impor, o curaria rapidamente dela mesma e de tudo. Aquele a quem a vida basta, de que poderia carecer? São Francisco de Assis redescobrira esse segredo. Também, talvez de uma pobreza feliz. Mas a lição vale, sobretudo para nossas sociedades de abundância, nas quais se morre e se sofre com maior frequência por intemperança do que por fome ou ascetismo. A temperança é uma virtude para todos os tempos, tanto mais necessária, contudo, quanto mais favoráveis eles são. Não é uma virtude excepcional como a coragem, tanto mais necessária, ao contrário, quanto mais difíceis os tempos, mas uma virtude comum e humilde, virtude não de exceção, mas de regra, não de heroísmo, mas de comedimento. É o contrário do desregramento de todos os sentidos, caro a Rimbaud. É por isso, talvez, que nossa época, que prefere os poetas aos filósofos e as crianças aos sábios, tende a esquecer que a temperança é uma virtude para só ver nela. Toma cuidado, dizem, uma higiene. Pobre época que acima dos poetas só sabem pôr médicos.
Pobre época que acima dos poetas só sabe pôr os médicos. Santo Tomás bem viu que essa virtude cardeal, embora menos elevada do que as outras três, a prudência é a mais necessária, a coragem e a justiça as mais admiráveis. Prevalecia muitas vezes sobre elas pela dificuldade. É que a temperança tem por objetivo os desejos mais necessários à vida do indivíduo: beber, comer, e da espécie fazer amor, o que são também os mais fortes e, portanto, os mais difíceis de dominar. Isso quer dizer que não se trata de suprimi-los. A insensibilidade é um defeito, mas no máximo tanto quanto possível controlá-los, no sentido em que se fala em inglês de self-control, de regrá-los, como se acerta um balé ou se regula um motor, de mantê-los em equilíbrio, em harmonia ou em paz. A temperança é uma regulação voluntária da pulsão da vida, uma afirmação sadia de nosso poder de existir, como diria Spinoza, em especial do poder da nossa alma sobre os impulsos irracionais, de nossos afetos ou de nossos apetites. A temperança não é um sentimento, é um poder, isto é, uma virtude. Ela é a virtude que supera todos os gêneros de embriaguez, dizia Alain, e deve, por isso, superar também a embriaguez da virtude e de si mesma, e é aí que ela se aproxima da humildade.